Boa noite a todos. Boa noite. Voltamos aqui para a nossa terceira aula, né? Estamos acabando o nosso estudo do livrinho, o roteiro de estudos da Assembleia 2022, né? Muita gente aqui já leu o livrinho inteirinho, né? Já adiantou as aulas, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas tá bom, vamos terminar juntos então. Na verdade, a gente não quis estragar a surpresa que você montou aí. Entendi. Muito obrigado, né? Me sinto-se compadecido, assim, pela misericórdia de vocês. Ai, que bonitinho, né? Mas enfim, nós estamos aqui, né, na nossa terceira aula, onde a gente vai discernir aquilo que a gente viu no primeiro momento, que foi a introdução, né, do livro, da Assembleia. No primeiro momento, que foi o ver, né, onde a gente vasculhou todos o que a gente está vivendo na nossa realidade, dentro do movimento do Cursilhos Cristandade, de um modo amplo, né, do movimento como um todo, e de nós, enquanto movimento, vivendo aqui a nossa infantaria de frente, né, porque nós que estamos aqui, que somos cursilistas, estamos ali na labuta do dia a dia, tentando viver o nosso quarto dia, sendo aquele cursilista persistente, comprometido, né, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente viveu. E não é fácil essa labuta não, né? Essa guerra é uma guerra constante. Mas nós somos a linha de frente, né? Nós somos aqueles que estamos ali combatendo realmente aquilo que não é de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, porque o mundo está aí para nos engolir, né? Como a gente já viu. Nesse sentido, a gente vai começar com algumas perguntas. Algumas perguntas, não. A gente terminou com algumas perguntas o ver, né? E todo mundo respondeu o seu ver e já entregou os papeizinhos para mim, né? Alguns. Mas vamos ver um compilado, porque eu peguei um compilado daquilo que vocês me falaram naquela primeira aula, né? E nesse compilado que a gente viu na primeira aula, a gente vai ver o que vocês falaram pra gente aqui, em cima da realidade que vocês perceberam diante do ver, né? Eu adianto para vocês, né, que o ver é o método que a gente usa, o ver, discernir, agir, ver, julgar, agir, é aquele método que a gente usa para analisar todas as situações que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Os problemas que a gente percebe assim, em determinado setor, em determinado lugar ali, a gente vai analisando, colocando com os olhos de Deus, que vindo discernir posteriormente, né? O ver, ele é composto por aquilo que a gente vê que não está certo, né? A gente analisa um probleminha lá, a gente vê que ali tem um fato que não está acontecendo da melhor maneira possível. Todo fato tem uma causa, que está causando aquele ver, aquele problema, e tem uma consequência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso, se não for sanado, ocorre como aquela velha história da maçã podre dentro de uma maçã podre dentro de um cesto. O que vai acontecendo? Né? Vai se contaminando as outras também, até que chega que a gente perde o cesto inteiro de maçã. Né? Então a gente tem que ir tirando aquela maçãzinha dali. O que foi perguntado para vocês? Isso aqui não, esse daqui? Esse daqui mesmo. A primeira pergunta que foi falada para vocês lá, como vemos o diálogo, a escuta e o discernimento em conjunto na caminhada do movimento de Cursilhos. Vocês se lembram dessas perguntas? Dessa pergunta? Lembram, né? Vocês se lembram o que vocês responderam? Não, né? Olha o que vocês responderam aqui. Muitos não conseguem praticar, falando que isso aqui é um compilado, né? Eu fui pegando umas partes das perguntas das respostas que vocês colocaram. Muitos não conseguem praticar a escuta na caminhada do movimento de Cursilhos de Cristandade. É fato? Sim. Né? Um conjunto vazio de ir e vir, sem propósitos. Não é isso? Precisa de mais comprometimento. Será que precisa mesmo? Né? Esvaziamento do movimento, né? Não estão caminhando juntos, ou seja, nós estamos aqui, a sala de está cheia, mas não está, né? Aconteceu um esvaziamento daquilo que era um contexto de um monte de gente trabalhando aqui. Está filmando? Né? Devemos experimentar melhor o diálogo, viver o evangelho de verdade e escutar as respostas do Senhor. Tá certo isso? Tá
Certo ou não está? Sim. Experimentar melhor o diálogo, né? Ou comunicar-se. Devemos fazer isso com mais frequência? Estamos fazendo o suficiente? Não, né? Viver o Evangelho de verdade. Será que estamos vivendo esse Evangelho no nosso dia a dia? Aqui na escolinha é muito fácil, lá no cursilho, quando a gente vai trabalhar, é tão gostoso, tão fácil. Mas o nosso dia a dia, né? Viver esse Evangelho e escutar as respostas do Senhor. Porque quando a gente vive o Evangelho, a gente é testemunha viva do Senhor, né? Alguém falou isso, falou com uma grande clareza. Porém, a partir do momento que a gente vive, a gente dá o tempo do Senhor nos responder. A gente dá o tempo, assim, para nós mesmos silenciarmos e escutarmos o que Deus tem para nos falar na nossa caminhada. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente fica tudo atabalhoado, né, Tito? Às vezes a gente chega aqui, a escolinha começa às 7h30, a gente chega às 7h29, correndo do serviço, já, né? Já não tem tempo para nada. Mas a gente precisa, em determinadas situações, dar uma, né, respirada. Isso é essencial na nossa caminhada. Senão tudo começa a ficar mais difícil, né? Na caminhada, muitas vezes desanimamos. Ah, isso aqui é mentira. A gente não desanima na caminhada. Imagina. Né? Caímos. Quem respondeu isso também estava inspirado, né? Porque acho que sabe como funciona a coisa, né? Muitas vezes deixamos de participar das escolas e não levamos a palavra ao próximo. É necessário ter mais participação e diálogo no movimento. Diálogo novamente, né? É necessário mais escuta para caminharmos com mais clareza e firmeza. Discernir melhor as coisas e de forma mais coerente. Tá certo isso? Tá, né? É importantíssimo isso. Vocês perceberam que vocês entenderam um pouquinho do que a gente está percebendo que existe no movimento Cursilhos de Cristandade, que muitas vezes não está caminhando do jeito que deveria? Às vezes a gente precisa aperfeiçoar uma coisa ou outra ali, né? Por isso a importância de a gente viver esse método aqui. Nos coordenadores. Olha, está falando dos coordenadores agora. Ai, não quero nem ver quem vai falar. Deixa no banheiro. Eu vejo boa vontade na condução. Ah, olha só que belezinha. Nos coordenadores eu vejo boa vontade na condução. Vejo muita responsabilidade e dedicação no nosso setor. Todos trabalhando bem para deixar as escolas e as atividades do cursilho mais prazerosas. Porém, todos somos humanos, somos falhos, temos opiniões diferentes, mas temos que buscar uma melhor unidade. Tá certo? Apesar de tudo, ainda tem as coisas boas, mas podemos melhorar. Claro. Né? A segunda pergunta. E nossa corresponsabilidade pela comunhão e unidade na vida do movimento do Cursilhos de Cristandade? Né? Como que está sendo a nossa corresponsabilidade? Nas escolas vivenciais, nos terços, nas missas, nas ações sociais e nos nossos ambientes. O que vocês responderam para essa pergunta? Ajudar mais nas ações sociais, frequentar pelo menos as missas dominicais de preceito, promover ambientes que proporcionem uma maior motivação em permanecer. Está errado ou está certo? Está vendo essas dificuldades? Percebe? Participar de todos os eventos do movimento e estar pronto quando for chamado. Será que estamos aptos para isso? Principalmente aqui, ó, estar pronto. Estamos preparados? Por exemplo, vai ter um cursilho de última hora na sexta-feira. Quem está pronto aqui para trabalhar nesse cursilho? E, se possível, dar uma mensagem. Estar pronto. Né? Veja bem, a gente tem que analisar profundamente cada situação. Participar dos eventos do movimento do cursilho e estar pronto quando for chamado e ser um exemplo. Veja bem, ser um exemplo para ser exemplo. Olha a dificuldade. Tem que ser um exemplo para ser exemplo. Quem escreveu isso, ó, estava inspirado no guia também. Precisar de um xerox dessas respostas. Nossa corresponsabilidade passa em viver o quarto dia em sua plenitude. Claro.
participar assiduamente das escolas vivenciais, do Santo Terço, da partilha do Evangelho, do diálogo, fomentar mais as orações do nosso dia a dia. Né? Ouvir mais o próximo, que às vezes quer ser ouvido, exercitando assim também a escuta com o irmão. Né? Isso que é muito importante, porque a gente vai ver muito isso nesse momento do discernir. O estar próximo para ouvir o irmão. Estar próximo para ser ouvido pelo irmão. Né? E continua as respostas. Ser mais comprometido com o movimento em nosso ambiente. Na família, na comunidade, na igreja. Não só aqui na escolinha é fácil. Mas nesses ambientes que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Vivenciar em nossa vida o que aprendemos nas escolas. Sabe que tudo aquilo que a gente aprende aqui nas escolinhas, tudo aquilo que a gente aprende no terço, na partilha do Evangelho, é algo que a gente assume como nosso e a gente começa a experimentar isso no nosso dia a dia? Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta que fica calado dentro do coração de vocês. Né? Cada um faz sua reflexão. Né? Nas dinâmicas, nos teatros e nos diversos movimentos do movimento. Sendo testemunho vivo de cristão comprometido, nunca se esquecendo das orações e alavancas, que são nosso sustento. Né? Então essas foram as respostas que a gente viu de vocês, e a gente fez um compilado aqui, porque escreveram muita coisa. Né? Tem muita coisa aqui, um monte de gente que fez as respostas. Nossa, eu tenho que parabenizar cada um de vocês aqui, ó, pelo comprometimento e por terem entregado essas respostas aqui, para que a gente pudesse fazer esse trabalho aqui de abrir os olhos de como nós estamos na nossa caminhada. Importantíssimo isso, tá? E para que a gente possa, então, entender o que é o discernir, é pegar tudo aquilo que a gente está vendo que precisa ser mudado, precisa ser melhorado, e jogar, né, embaixo da luz do Evangelho, da luz daquilo que Deus quer, daquilo que, se a gente olhar assim, nossa, isso daí só pode ser inspiração de Deus. Quando a gente olhar para a situação e perceber isso, né, notar que isso realmente é, né, uma inspiração de Deus, a gente percebe que a gente está no caminho certo. Se a gente perceber que ainda tem algumas coisinhas aí, a gente precisa reformular e tentar, né, ver o que não está de acordo aí, tá? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar, tá? Discernir. O que é discernir? Após o exercício do ver, e conhecermos as realidades que encontramos no nosso dia a dia, queremos iluminar nossa caminhada para fazermos frente ao momento que encontramos. Né? Então a gente viu, a gente vai analisar aquilo que a gente viu para fazer frente à nossa realidade. Né? Que a nossa realidade está daquele jeito, ela não pode continuar daquele jeito. Ela tem que mudar. Né? Mudar para melhor, né? Mudar em vista daquilo que Deus gostaria que fosse. Aí vem a grande pergunta. Tá, se a gente viu aquilo, viu toda aquela realidade, a grande pergunta que vem para nós hoje é, então, como deveria ser? Né? Como que deveria ser, então? Um novo movimento de cursilhos e em mim como cursilista. Como que eu devo agir como cursilista e nós, enquanto comunidade, como devemos agir nessa comunidade, a comunidade cursilista, né? O movimento, né? A caminhada de sinodalidade como essência do ser igreja, ao viver o protagonismo da comunhão e da unidade da igreja, né? Então, o movimento de cursilho de cristandade né, faz parte da igreja católica, faz parte da nossa igreja, daquilo que vivemos. Né? Professa a nossa fé, porque é um movimento cristocêntrico, certo? Porém, será que estamos sendo protagonistas de comunhão? Estamos vivendo realmente em comunidade com os nossos irmãos e com os nossos irmãos da nossa comunidade, como um todo, não só do movimento cursilho de cristandade? Estamos vivendo, né, caminhando lado a lado, numa sinodalidade? Essa é a grande pergunta. Como estamos vivendo enquanto comunidade cursilista, né? Como que nós estamos nos relacionando com as pastorais, com o padre, com a igreja, com os outros movimentos? E como cursilista, somos profetas que anunciamos
né, a boa nova, o Cristo que vem nos libertar, vem nos mostrar o caminho. Na escuta, no diálogo e no discernimento em conjunto. É isso que ele pede aqui para nós hoje. Nós não estamos, nós vimos as respostas de vocês da primeira pergunta lá do ver. Nós precisamos exercitar mais a nossa escuta, né? Ou perceber quais são os problemas, quais as necessidades do nosso irmão, do próximo, né? Então, nesse sentido, essa escuta é importantíssimo para quê? Para que a gente possa, né, ser como se fosse uma válvula de escape para o próximo. Mas não só nisso. A partir do momento que o próximo vem para nos falar, vem para nos pedir conselho, enfim, toda aquela situação em que a gente está envolvido, é necessário que haja também uma resposta. Toda pergunta, toda escuta, proporciona uma resposta que isso vai gerar um diálogo, né? E nesse diálogo, a gente vai criando uma intimidade com o nosso irmão. Nesse diálogo, nós vamos ganhando uma proximidade. Nesse diálogo, pode ser que a gente consiga encontrar um verdadeiro amigo ali, né? E nessas amizades que a gente vai trazendo para a gente, que a gente vai formando realmente uma comunidade sólida. E dessa forma que a gente trabalha também no nosso pré-cursilho. Através do diálogo, através da escuta, através da proximidade, através de construção de amizades, reconstrução de relacionamentos. E dessa forma a gente vai vivendo, porque sozinhos não conseguimos fazer nada. Nós somos um movimento que vive em koinonia, que vivemos todos juntos em comunidade. E nós temos que aperfeiçoar esse estar lado a lado, né? Esse estar pelo caminho. O evangelho de hoje foi mas muito propício àquilo que a gente está falando hoje, né? Quando a gente está pelo caminho, a gente tem que ser verdadeiros irmãos. E nessa nossa caminhada, a gente vai encontrar muitos irmãos pelo caminho. Será que vamos ser como um sacerdote que vai olhar quando eu estiver caído e vou seguir adiante, né? Vejo o irmão caído e não dou bola. Ou serei como um levita, que eu estou passando ali e olha. E aqueles que menos esperam, né? Passa o samaritano, aquele que ninguém imaginava que ia parar, ele para e ele ajuda. Quem desses três personagens será que somos nós hoje? Somos aquele sacerdote, né, que conhece tudo das coisas de Deus. Eu vou lá no cursilho, dou mensagem, qual mensagem for, né? Vou lá, vou ser o vice-governador do GED, eu vou ser o GED, eu vou ser o secretário do GED, eu vou ser... Não importa. Só que a hora que eu estou andando pelo caminho, eu vejo o irmão caído, eu viro as costas e continuo a minha caminhada. É isso que é o certo? Ou então sou aquele que trabalha na igreja, estudo, me formo, conheço tudo. Sou um mestre da lei, eu sou um levita, né? E olho pelo caminho, o irmão caído, e não faço nada. Será que eu sou assim? Ou será que eu sou simplesinho? Sou humilde? Tenho minhas fraquezas, tenho minhas dificuldades, mas eu não posso ver alguma coisa que não está certa e ficar assim preso em mim mesmo. Eu sou aquele que olha assim, mesmo nas minhas limitações, eu vou lá e ajudo. Né? Esse é o samaritano. Como que a gente está realmente inserido nessa história? Será que estamos aquele que estamos prontos para o próximo, independente de quem seja o próximo? Porque tem aqueles ainda que olham para o caminho e vê quem quer. Dependendo de quem for, eu vou ajudar. Não é? Tem dessas pessoas também. Ou será que eu não olho nem a quem? Eu ajudo independente de quem for. Né? Essa grande lição que o Evangelho nos deu hoje. Ele nos passou. Essa escuta, esse diálogo, um discernimento em conjunto. E assim viveremos de forma intensa a caminhada rumo ao jubileu de diamante, onde todos somos irmãos. Olha a grande lição que a gente tem hoje aqui no discernir. E Deus vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. O caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio. E qual será que é esse caminho? Né? A sinodalidade será o eixo motor. Né? E nessa sinodalidade, nós temos um processo de escuta de si mesma, né?
Esse processo de que em determinados momentos é necessário, se a gente não está andando pelo caminho correto, parar e rever nossa caminhada. Percebermos onde estamos indo. Ver a realidade do novo através do Espírito Santo. É necessário ter essa parada para observar realmente o que está acontecendo. E a gente percebe que o mundo hoje vem com uma enxurrada de coisas que, se a gente não filtrar, a gente acaba sendo levado pela enxurrada de tudo que eles nos vomitam. Né? Tem coisas boas? Tem coisas boas. O mundo não está perdido ainda. Tem coisas ruins? Tem muita coisa ruim. Mas nós, como os bons cristãos que somos, devemos filtrar, saber o que é bom, saber o que é o correto, saber o que é certo, e aquilo que não presta, vamos nos afastar, vamos jogar fora, vamos empurrar para longe. Né? Ver a realidade de novo através do Espírito Santo. Porque é somente através do Espírito Santo a gente consegue ter um bom discernimento dessas coisas, né? Porque tem muitas coisas que a gente olha assim e a gente, quer queira ou quer não, muitas vezes caímos na modinha, né? Ah, isso aqui é legal. Será? Então, antes de pegar a opinião do irmão, do próximo, peça a opinião para Deus. Para que Ele inspire-nos através do seu Espírito, para ver se realmente aquilo é o que Ele realmente quer, né? Depois que a gente assumiu o GED, pelo menos eu tenho entregado tudo para o bom discernimento do Espírito Santo. Não faço nada sem que ele me dê um sinal, ele vá me mostrando as coisas, o caminho certo a ser seguido. E a gente tem que se entregar para ele mesmo. Rezar, 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 orar, né? Rezar o terço, rezar o rosário e pedir para o Espírito Santo estar em comunhão, né? O máximo possível para que a gente possa tentar afastar o mal e perceber um pouquinho aquilo que Deus quer de mim. Né? E a gente tem que fazer essa experiência com nós mesmos. Caminhar juntos será o farol a iluminar os horizontes. Né? E uma coisa interessante disso tudo, que como fala de sinodalidade, a sinodalidade é caminhar junto, não é caminhar sozinho. Né? Então, nessa caminho que a gente está seguindo, a gente está com os nossos irmãos também. Um momento ou outro, né, a gente pega um irmão pela mão e vamos embora junto. E a gente encontra um companheiro ali, um companheiro ali. Eu estou andando de mão dada com a Val, ó, faz 22 anos, 23 anos, né, Val? Nós estamos juntos ali, segurando a caminhada. Uma hora ela cai, eu levanto, uma hora eu caio, ela me levanta. Uma hora ela dá um chute em mim, eu caio, aí depois ela vai lá e levanta de novo. Mas é assim mesmo, não é, Suzane? O estar juntos passa por essas nuances, né? Para esses desafios que a gente tem que enfrentar. Uma hora ou outra a gente está nessa caminhada, caminhando juntos, de repente a gente está com um amigo do lado, de repente esse amigo já fica mais para trás, faz tempo que a gente não vê, olha para trás, ele já sumiu, ou ele vai embora na frente, lá deixando a gente, enfim, essa caminhada é assim. Quantas pessoas já passaram pelo caminho de vocês? Quantas ainda estão no caminho de vocês? Quantas vocês olham para trás e não enxergam mais? O caminhar é isso, né? Caminhar juntos será o farol a iluminar os horizontes. O que é isso, farol? Aquilo que ilumina. Às vezes no caminho a gente está andando à noite, está tudo escuro, mas daí eu olho assim lá na frente uma luz e tem uma pessoa iluminada. E essa pessoa iluminada é aquela pessoa que você quer estar junto, não é? Por exemplo, estamos andando lá e vejo o Tito. O Tito é aquela pessoa iluminada. Você quer estar junto com ele, você quer abraçar ele. E vamos embora junto nessa jornada. Não é assim? As pessoas iluminadas são aquelas que você olha e você não quer ficar longe. Né? São aquelas que você quer estar perto. Porque elas te dão força. Elas vão te mostrando realmente o quão importante é estar juntos. O seguir, né, adiante. Né? O ser o farol, iluminar nossos horizontes. Igreja como pequenas comunidades de fé e missionárias. Unidade da igreja na sua pluralidade, né? Então nós enfrentamos hoje, pelo Evangelho Gaudio, a gente fala muito sobre essas questões de pequenas comunidades. No movimento de Cursilhos de Cristandade também fala muito sobre essas pequenas comunidades. A única questão que a gente tem que perceber nessas pequenas comunidades é aquele momento em que a gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente não pode, a gente sabe que nós não vivemos sozinhos, a gente tem que multiplicar
aquilo que a gente conhece, multiplicar a essência, a espiritualidade do movimento de cursilhos de cristandade. Paulo, o patrono do movimento de cursilhos de cristandade, é um exemplo de igreja missionária. Por quê? Porque ele saiu fazer missão, saiu levar o evangelho de Jesus para as pessoas, não saiu? Só que nesse sair, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, poderia? O que ele fez? Fundou comunidades. Né? Ele ia para Éfeso, né? Montou a comunidade lá, né? Preparou as pessoas e saiu para outra cidade, foi para Corinto. Lá fez a mesma coisa. E ele ficava fomentando naquelas pequenas comunidades através das suas cartas. Volta e meia fazia as visitas. E ele tinha ele replicava aquilo que é essencial, aquilo que Deus queria, né? Aquilo que realmente são as coisas importantes, são as essenciais da nossa comunidade. Paulo foi assim, um multiplicador, um missionário, né? Um visionário. E ele nos convida, né? A igreja nos convida a ser assim também. Né? Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que nós temos que, né, preparar as pessoas em todos os lugares. Por exemplo, o GED de Botucatu. O GED de Botucatu não pode estar em Laranjal, Avaré, Pratânia, né, Lençóis Paulista, Iaras, enfim, todas as cidades ao mesmo tempo. Né? Se fosse um anjo, né? Lembra da aula do anjo? Ficava lá, tá abençoando. Aí não é, está longe de ser anjo. Né? Então nós temos que preparar, visitar essas comunidades, preparar o caminho, preparar a terra, o arado, semear, deixar pessoas ali para cuidar da terra e vamos para outra comunidade. Nós, como cursilistas, devemos ser assim também. Né? Muitos aqui são jovens ainda, não passaram por essa oportunidade. Você tem seus filhos, e os seus filhos têm suas vidas, né? Eles vão crescer, cada um vai ter sua família. Vai chegar um momento que você não vai conseguir estar, né, na casa de um, na casa do outro ao mesmo tempo. Mas você vai ter que fazer seu trabalho ali, multiplicador. Né? Como a vida fala, você não cria o filho para você mesmo, você cria o filho para o mundo. Né? E nesse criar o filho para o mundo, você tem que assim, sempre ir fomentando, visita, volta, ele vem visitar você. É assim. Apesar de estarmos juntos na caminhada, a nossa história é única. Eu já falei sobre isso. A salvação é individual de cada um. Um dia nós vamos sair da estrada. Pode ser que eu saia antes, pode ser que a Val saia antes, pode ser que o Tito saia antes, pode ser que o Marquinhos saia antes, e eu vou continuando, eu fico, não sei. O único que sabe é Deus. Mas nessa caminhada, quando estivermos nessa jornada, nós temos que estar atentos àquilo que somos, aquilo que vivemos, experimentamos e o testemunho que damos, o amor que recebemos, né? O amor que damos. Tudo isso constrói a nossa história, né? Sozinhos e em comunidade. O Papa Francisco nos entusiasma e nos desafia a falar, né? Lá no Evangelho Gaudium, que a gente já estudou alguns anos atrás. Ele fala assim, ó: sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. A reforma das estruturas que a conversão pastoral exige só se pode entender nesse sentido, fazer com que todas elas se tornem mais missionárias. Né? O Papa Francisco está muito preocupado com a questão das necessidades do mundo atual. Ou seja, existem muitas questões, como ele fala mesmo, muitos desafios no mundo atual, que às vezes a igreja tem que tomar uma decisão, tem que tomar um partido, enfim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque ele nos fala dessa autopreservação. Existem coisas na igreja que, se a gente olhar 200 anos atrás, se enquadraria muito naquilo. Mas hoje a gente vê de uma outra forma. Porém, as verdades de fé devem permanecer, né? Existem muitas verdades que a gente tem que levar ali e trazer como nossa, né? Como
verdadeiras joias de Deus para nós. Porém, existem situações, por exemplo, para você trazer uma pessoa para participar do movimento de cursilho de cristandade. A conversa que você teria com essa pessoa há 20 anos atrás é diferente de uma conversa que você teria hoje, em 2022, né? O argumento que você usaria há 20 anos atrás é um argumento diferente do que você utilizaria hoje. Vocês perceberam essas figuras de linguagem? É nesse sentido que a gente tem que se adaptar. Perceber o que o mundo está nos trazendo, né? E saber. Para isso é necessário discernimento, né? Porque senão a gente pode falar alguma coisa que possa magoar uma pessoa, né? E a gente sabe isso, que é um mundo muito dodói hoje. Então a gente tem que saber como falar, né? Não que a gente vai falar o que ele quer ouvir, a gente vai falar o que é de Deus. Mas temos que saber falar. Entendeu? Porque antigamente a gente falava meio no jeitão nosso, de qualquer jeito, falava qualquer coisa, né? Daí a pessoa já, né, baixava a cabeça. Hoje não, né? Eu lembro do Raimundo. O Raimundo era aquele tipo de pessoa que estava no movimento do cursilho e ele não tinha papas na língua, né? E eu falava para ele: Raimundo, vai devagar, filho. Ai, tem gente que vai com jeitinho. Tem que falar? Tem, mas vamos falar devagarinho, com jeitinho, né? A gente tem que ter esse feeling no nosso relacionamento, nas nossas conduções, nos nossos relacionamentos, né, com o nosso próximo, né? Para que a gente não possa também, de uma forma meio atravessada, expulsar ele nunca mais volta para o movimento, nunca mais volta para a igreja, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lidar com esses mazelos, com essas né, dodóizinhos do povo de hoje. Acho que é o povo Nutella, né? Povo Nutella. Eu não queria falar, mas já que veio para ter isso, viu? Já que tocou. Que a pastoral ordinária em todas as suas instâncias sejam comunicativa e aberta, e coloque os agentes pastorais em atitude constante de saída, e assim favoreça a resposta positiva de todos aqueles que Jesus oferece a sua amizade, né? Como dizia João Paulo II aos bispos da Oceania: toda renovação na igreja há de ter como alvo a missão, para não cair vítima de uma espécie de introversão eclesial. O que isso quer dizer, né? Que a gente tem que nos prepararmos para a saída, nos prepararmos para sair em missão, né? Nós estamos aqui como Paulo também naquela época, vai que ele se cansasse de tudo e falar: eu vou sentar aqui nessa cadeira, nessa aula aqui, vai vocês lá fazer meu serviço agora. Será que nós estaríamos aqui hoje? Será que o cristianismo tinha se expandido pelos 4 cantos da terra? Paulo, se perguntasse para ele: quem é você, Paulo? Ele falava: eu não sou ninguém, sou filho de Deus. Né? Uma pessoa simples, um homem simples, mas que tinha uma sabedoria tremenda, né? Mas principalmente que amava Jesus Cristo de uma forma muito grande. Então o amor é aquele que sustenta, o amor é aquele que nos leva, né? Aquele que nos contagia na caminhada, né? Então você pode até pensar: eu sou pequeno, quem sou eu nessa caminhada, nessa jornada? Você é muito grande. Aos olhos de Deus, você é essencial. Aos olhos de Deus, você é aquele que pode fazer a diferença. Basta você querer, né? De uma maneira ou de outra, sempre vai vir aquele que vai te cutucar, vai te mostrar, vai falar: vambora, vambora. E a gente precisa de pessoas assim também. Ou viver em comunidade, passa por isso. Eu estava naquele momento de estar cansado da caminhada, aquele momento de vamos deixar os outros caminharem. Daí chega uma pessoa e fala para mim assim: não, você tem que assumir o GED. Não, precisamos de você no GED, né? Falo do Sérgio e falo do Tito, né? Foi que eles foram me cutucar e foram me trazer de volta: vamos, preciso de você, né? Só que agora eles se danaram, porque eu tô tacando as coisas para eles fazerem também. Então, sozinho pode deixar que eu vou, mas sozinho eu não vou não, vocês vão comigo, né? E eu conto com cada um de vocês também, né? Então isso faz parte, né, do estar em saída, de levar a nossa missão adiante, né? Viver em comunidade passa por isso. Ser igreja, né?
O caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio é ser igreja. Mas o que é ser igreja? Ser igreja é de Servir em conjunto. escutar, dialogar e discernir em conjunto. Foi isso que eu falei? Foi, né? Mas ser igreja é muito mais que isso. Ser igreja é estar no mundo. Ou seja, não posso estar só aqui na escolinha, que aqui é fácil ser igreja. Porque aqui eu escuto, aqui eu dialogo, aqui eu discerno em conjunto com vocês. Mas a minha missão não é só aqui dentro dessa sala. A minha missão também é lá fora. E lá fora, né? Próximo da sociedade ferida e desencontrada. Lá é ser missão. Lá é que a gente tem que fazer nosso trabalho missionário. Lá eu vou exercitar o meu ser discípulo missionário, né? Lá fora nessa sociedade ferida. Ser igreja samaritana. Lembra que a Elaine falou no Evangelho hoje, né? Aquela igreja que acolhe, aquela igreja que ama, aquela igreja que olha o irmão, né? E não coloca rótulo nele. Ah, é judeu. Ah, é samaritano. Ah, é hebreu. Enfim. É bofetense. É botucatuense. Não. É do TLC? Não. Somos todos irmãos, sem rótulos. Né? Isso é ser igreja samaritana. Exercitando diálogo e compaixão misericordiosa. Ninguém pode renunciar ao seu compromisso de evangelização. Ninguém, né? Viver a sinodalidade nos conduz a exercitar um modo relacional de olhar o mundo que se torna conhecimento compartilhado, visão na visão do outro e visão comum sobre todas as coisas. Olha que legal isso. Quando a gente está andando em comunidade, a gente tem a nossa visão. Mas a gente olha as coisas, cada um tem a sua percepção da realidade. Mas a partir do momento que estamos vivendo em comunidade, essa percepção se torna uma só. Porque nós olhamos para o problema, não como o Janderson olha o problema, mas como a nossa comunidade cursilista, hoje aqui com a nossa escola vivencial, olhamos para o problema com o mesmo olhar e temos uma mesma percepção em conjunto. Perceberam isso? O meu olhar individual é diferente do meu olhar comunitário, com os irmãos. Né? Por isso é importante, quando a gente está vivendo em comunidade, perceber essa grande importância que nós temos enquanto vivendo juntos, né? Vivendo nesse ser cursilista. O Beato Paulo VI já dizia, né, que o verdadeiro diálogo é uma comunicação espiritual que requer atitudes específicas. Quais são as atitudes? Amor, respeito, a confiança e a prudência. Amor, respeito, confiança e prudência. Se nós estamos nessa caminhada, se a gente não tiver o amor, o respeito, a confiança e a prudência, de nada vai adiantar. Porque isso é essencial de nós enquanto cursilistas, de nós enquanto igrejas. Enquanto somos discípulos missionários, nós temos que exalar tudo isso daqui para que a gente possa viver realmente, né? Um clima de amizade e mais ainda de serviço. Bonito isso, né? O MCC nasce da sinodalidade para ser sinal profético, né? No capítulo Tema, Lema e Dimensão mostrou que o movimento de cursílios nasceu não somente na estrada, como usualmente falamos, mas também sob o sopro do Espírito Santo, né? Quando o cursílio começou na caminhada, começou na jornada, na peregrinação, né? Porque todos somos peregrinos nessa jornada. Mas apesar de tudo e de toda essa história de caminho, de viver essa jornada, se não houvesse o Espírito Santo, de nada adiantaria. E nós, em tudo que nós fizermos, enquanto cursilistas, seja aqui nos eventos do cursilho, seja nas escolas, seja no terço, principalmente nos nossos ambientes, não colocarmos o Espírito Santo em primeiro lugar, de nada adianta. Tudo passa a ser coisas que não nos acrescentam. O Espírito Santo tem que nos conduzir em todo lugar. Né? O MCC nasce a partir da escuta, do diálogo, do discernimento, numa profunda experiência sinodal. Reviver essa experiência no atual momento da história
lendo os sinais do tempo, um movimento que quer ser sinal profético na igreja em caminho sinodal. Aqui entramos, né, nesse sinal profético, nos ideias fundamentais. No seu parágrafo 303, ele vem nos dar algumas pistas de como ser realmente bons cursilistas nesse caminho. Né? Nesse caminho de ser igreja, nesse caminho de sinodalidade, de proximidade com o outro. Né? Quais são as pistas que existem aqui no capítulo 303 de ideias fundamentais? O cursilho é um movimento eminentemente diocesano. É ou não é? Que se integra na realidade de uma diocese concreta. Sim. Sob a autoridade episcopal. Sim, nós temos a autoridade do bispo, né? Para realizar sua ação evangelizadora. Tá. Até aí todo mundo sabe, né? Para vivermos, nós temos que saber que estamos debaixo da nossa igreja. A nossa igreja é aquela que nos conduz. E nós temos um bispo para isso. Sendo casa e escola de comunhão. O que é ser casa e escola de comunhão? Casa naquele lugar que nos abriga, aquele lugar que nos acolhe. Casa é isso, de comunhão. Ou seja, a gente está embaixo desse telhado, que é a casa, mas nessa casa também é uma escola onde a gente aprende, onde a gente forma, né? Onde a gente ensina. Por isso, escola. E essa casa que a gente está vivendo aqui é um movimento de cursilhos. Nós estamos vivendo uma casa, aquela que acolhe, aquela que nos tem conforto, onde há amizades entre irmãos, é aquela que nos ensina, é aquilo que a gente, e onde a gente também ensina e onde a gente aprende. Né? Por isso, casa é escola de comunhão. Onde suas propostas, atuações e estruturas estejam regidas pelo espírito de unidade e comunhão. Certo? Ou não? Certo. O capítulo 311 fala assim: sendo protagonistas na ação evangelizadora da igreja, integrando-se na pastoral diocesana, colaborando com a igreja local, no planejamento e execução dos planos pastorais. Expressão a vida, a missão da igreja diocesana. É isso que o movimento Cursilho de Cristandade está fazendo, não é? Sim. Sendo protagonistas na construção da proximidade, abertura e colaboração em todas as realidades eclesiais. Paróquias, movimentos, associações, ou seja, estamos no caminho certo. Os meios de pós-cursílio são sempre um meio, não um fim em si mesmo, e não pretendem esgotar as possibilidades de vivência comunitária da fé. Os grupos e as utreias são instrumentos concretos e específicos para viver a fé da igreja. Para construir a igreja, são válidos na medida em que sejam comunidade de igreja e, portanto, com outras realidades eclesiais. Né? Então é importante a gente fomentar nosso pós-cursílio, né? Principalmente com os encontros, com assembleias, ter frequência nesses eventos para que a gente possa nos fortalecer e ser instruídos nessa caminhada nossa. Né? A gente geralmente fazia, antes da pandemia, todo ano a gente fazia nossas utreias, principalmente as regionais, que eram aquelas grandonas, onde vinha o pessoal de fora, né? É tão gostoso a gente se reunir de novo, né? Aquele momento festivo, aquele momento de alegria, de reflexão, de espiritualidade, né? Infelizmente, por causa dessa fase que a gente viveu de pandemia aí, muita coisa foi ficando, né? E é necessário que a gente, nessa retomada, possa realmente voltar a fazer aquilo que a gente fazia com mais frequência, né? Infelizmente, esse ano acho que não vamos ter datas para a utreia, para fazermos, mas teremos um recursílio, que será da mesma forma maravilhoso, né? Inclusive, eu acho que vocês já receberam os convites, né, para fazer as inscrições para esse recursílio. É importantíssimo estar junto, a gente vai ter um momento de espiritualidade, um momento do reencontro, né, de estar juntos novamente, exercitar essa sinodalidade no nosso dia a dia. Vai ter os momentos de reflexão, vai ter os momentos de formação, né? Ou seja, vai ser um encontro completo, né? Para que a gente possa realmente trazer o Espírito Santo de volta com mais força na nossa vida, para que a gente possa sentir mais gana de viver esse movimento de cursilhos em sua plenitude. E isso é bonito, e isso é importantíssimo, porque se nós não vivermos isso com alegria na nossa vida, nós estamos aqui sem sentido nenhum, né? E há muito sentido em viver Jesus Cristo na nossa vida e sentir esse amor.
né? A gente tem que perceber isso. Esses pequenos detalhes, Jesus vai fazendo a diferença em nossa vida, né? Então, 4, 5 e 6 de novembro, né? O link vocês já receberam aí. Podem fazer a inscrição, né, Tito? Claro. E a gente vai ter encontro das 10 cidades, dos 10 setores, se Deus quiser, né? Temos mensageiros de vários lugares, confirmados, temos mensageiros de Avaré, temos mensageiros de Lençóis Paulista, de Laranjal Paulista, de Botucatu, né? Sorocaba, né? Então vamos ter bastante mensageiros aí para fazer uma espiritualidade e um estar junto bem legal. Os dois que estão curiosos, logo vocês vão saber também, viu? Estamos só esperando algumas respostas. A luz do documento da Aparecida, formação integral, querigmática e permanente, né? Que é o documento da Aparecida que a gente estudou lá em 2015. E veio falar sobre a necessidade de sermos discípulos missionários nessa caminhada. E o Ideias Fundamentais, ele nos falar da formação humana, espiritual, doutrinal, social, e principalmente a formação específica do movimento de cursilhos de cristandade. E é isso que a gente experiencia aqui nas escolas. Porque fazemos a formação humana ou não fazemos aqui nas escolas? Sim. Espiritual? Sim. Doutrinal? Social? Sim. E específica do movimento? Sim. Né? Estamos vivendo, estamos trabalhando dessa forma. Então, que quando tem essas sugestões do GEM para nós, a gente olha assim e fala, que maravilha, estamos indo no caminho correto, né? Não estamos soltos, jogados aí de qualquer forma, fazendo de qualquer jeito. Não, estamos seguindo o caminho correto sim. Tem coisas que precisam ser melhoradas? Tem, né? Mas não é para se jogar fora tudo, não. Temos muita coisa boa aí que a gente está colocando em prática. Para isso, articula-se em 3 dimensões. A santidade, a comunhão e a formação. Aqui que o bicho pega. Quando a gente está trabalhando tudo isso, né, essas formações, a gente aprende. E estamos levando lá para fora aquilo que a gente aprendeu na nossa formação humana, na nossa formação espiritual, doutrinal, social, do movimento. Essa é a grande questão. A escola vem para nos ensinar. E esse ensinar nos leva à prática no pós, tá, dos nossos ambientes. Isso que a gente tem que perceber, se estamos realmente levando ou não isso para o nosso quarto dia. Estamos vivendo realmente a santidade? Porque se estamos fazendo isso, estamos aprendendo isso, e estamos sendo exemplo para ser exemplo, lembra que eu falei? Se estamos fazendo tudo isso, nós estamos nos tornando santos. Estamos buscando a santidade para a nossa vida. Se não estamos, é melhor revermos como estamos agindo. O que precisa ser mudado para que a santidade esteja na nossa vida de uma forma mais concreta. Comunhão, viver em comunidade, né? O Tito chama para ir na missa do Cursilho. Todo mundo vai para a missa do Cursilho? Tito fala assim, ó, vai ter missa do Cursilho hoje, todo mundo com a camiseta. Vai todo mundo na missa lá com a camiseta? Estamos vivendo em comunidade? E a parte de formação, né? A gente está formando lá em cima, mas essa formação, aquilo que a gente aprende, né? Paulo VI falava assim, que quando você se enche, Paulo VI, não era Paulo VI, era o Papa antes de João Paulo I. Ele falava que quando você conhece Jesus Cristo, o amor de Jesus não cabe dentro do seu peito. É como um copo cheio de água. Quando você enche um copo cheio de água aqui. Às vezes, né, tem tanta coisa ali, não é só água. Mas se você coloca mais água ali, o que acontece? Esparrama. O amor de Deus é da mesma forma. Se o seu coração está cheio de Deus e você percebe que a graça de Deus, o amor de Deus é infinito, ele começa a entrar no seu coração. Se o seu coração já está cheio de Deus, o que acontece? Transborda. E esse transbordar, o amor de Deus, é transbordar para os outros. Por isso, quando você vê um mensageiro ali, uma espiritualidade tão grande, um amor tão grande falando das coisas de Deus, das coisas do alto, né? Você percebe aquele amor tão grande assim, você não se sente contagiado?
Ele transborda amor e esse amor vem para você. E você começa a perceber e começa a se encher também desse amor. É algo que é inesgotável. Aquilo que não acaba. Aquilo que realmente é sem palavras, né? E um vai contagiando o outro. Da mesma forma aqui, essa formação. Quando você aprende alguma coisa, quando você sabe alguma coisa, você não pode guardar só para você. Você tem que levar para os outros, né? Em torno dos quais possibilitam-se a autêntica vida cristã dos cursilistas e a sua atuação nos ambientes e nos seus grupos. Aqui é muito importante porque vem falando para a gente o seguinte: vivendo a amizade. Nós, como cursilistas, estamos vivendo a amizade? O que é viver a amizade? Ao estilo dos primeiros cristãos, a mesma proposta dos iniciadores do movimento. Um caminho excepcional e privilegiado para a evangelização. Por ele fizeram uma opção preferencial, fazer amigos para fazer os amigos de Cristo. Veja que lindo isso. Fazer amigos para que você possa fazê-los amigos do Senhor. Né? Os primeiros cristãos, os primeiros cursilistas, quando começaram essa caminhada, foi através de um laço de amizade. E eles perceberam o amor de Cristo por eles. E esse amor não cabia só neles. E eles foram criando laços, se tornaram uma comunidade muito próxima, muito junta. E eles perceberam que aquilo era tão bonito, tão gostoso de se viver, né? Que eles resolveram: nós estamos aqui numa comunidade, tá tudo bom, tá tudo bonito aqui, né? A gente percebe o amor de Deus. Vamos trazer o Serginho também, para fazer parte, né? Vamos lá. Ele é uma pessoa boa, né? Ele traz o Serginho e vai trazer esse laço de amizade também para perto. O Serginho vai lá, vai trazer a Val, vai trazer a Cida, vai trazer a Dalva. E esse grupo vai crescer no amor, na amizade. Dessa mesma forma, né, as amizades podem ser coisas boas. As amizades têm que ser aquilo que leva realmente você para o céu, para as coisas de Deus, né? Se a amizade não te leva para as coisas boas, será que é uma amizade verdadeira ou interesseira? Né? Devemos ter muito cuidado com essa definição de amizade na nossa vida. A amizade é, no movimento de Cursilho, uma forma de relação humana profunda, que se converte em meio de comunhão de vida e de fé. A amizade é a condição prévia e básica, no pré, no cursilho e no pós-cursilho. Né? Entendendo que o pré-cursilho é o início do processo de evangelização em pessoas concretas. Né? É requisito básico para a fermentação dos ambientes, bem como para as etapas seguintes do método, né? Conhecendo profundamente a sequência pedagógica e dinâmica de conversão do cursilho, a unidade temática e doutrinária de sua mensagem e sua articulação, distinguindo-se nas 3 fases: o encontro consigo mesmo, né? Vocês já sabem disso, né? Eu só vou exercitar aqui com vocês que o cursilho tem o seu quadro panorâmico, onde existem as mensagens que nos levam a ter um encontro com nós mesmos, né? Vocês sabem aquela parte lá que vai lá, às vezes a mensagem de abertura, né? Passa pelo encontro consigo mesmo, o encontro com Cristo, né? O Pai rico em misericórdia e o sentido da vida. Essas mensagens nos levam a ter um encontro com nós mesmos, né? Esse é aquele momento onde a gente começa a nos refletir sobre como está a nossa caminhada. Porém, a partir do momento que nós passamos dessa fase do encontro com nós mesmos, nós vamos para uma fase seguinte, que é o encontro com Cristo. Com Cristo. Nesse encontro com Cristo já vem outras mensagens durante o cursilho, começa com a graça, passa por Jesus, sacramentos, igreja, Maria, né? Todas essas mensagens aí nos levam a ter um encontro com o Senhor. Porém, a partir do momento que eu tive um encontro comigo mesmo, né? Eu tive um momento de encontro com Jesus Cristo. O que me resta? Parou por aí? Não. O que me resta? O encontro com a Comunidade. Com a comunidade. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que eu experienciei, não é para mim voltar para casa e ficar sentado. É para mim ser uma igreja em saída, ser um discípulo missionário, né? Levar tudo que eu aprendi
para os meus ambientes, né? E começa já no domingo de manhã com a mensagem que temos na capela, que é o início do encontro com a comunidade, que é a mensagem, esqueci. A semeadura e a vinha do Senhor, onde somos aquele o agente que vai semear, vai lançar as sementes, né? Esse é o encontro com a comunidade, porque eu saio de lá para me semear a palavra, levar Jesus Cristo para as pessoas, levar a boa nova para as pessoas. Aí passa pelo momento da formação, passa pelo momento do cristão comprometido, né? Pelo evangelização de ambientes. A evangelização dos ambientes nada mais é do que o estudo do método ver, julgar e agir, ver, discernir e agir, né? Onde a gente vai usar tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa comunidade e termina com a mensagem de esperança, porque a gente não perca a esperança daquilo que a gente viveu, né? Daquilo que a gente conheceu. Compreendendo que o cursilho é uma forma específica e concreta de evangelização querigmática, descrita como a comunicação jubilosa do ser cristão, entendendo que é essencial e importante, que é secundário, vivendo pós-cursilho e possibilitando a vivência do fundamental cristão na sua realidade concreta. E assim fermentar evangelhos ambientes, né? Avivamos a importância das assembleias, cada um como órgão supremo do movimento em seu nível, né? Nós temos assembleias diocesanas, as assembleias regionais e as assembleias nacionais, né? Reavivando em nós a compreensão da ação transformadora, no momento em que vivemos uma profunda virtualização. Nós somos profetas quando chegamos à essência dos comentários, das postagens, das manifestações das redes sociais. Somos chamados a reavivar o senso crítico, que se separa o verdadeiro do falso, o essencial do acessório. Acha a verdade no meio da confusão e não se deixa manipular pela propaganda, como nos mostra o cursilho por dentro, né? É necessário que a gente vive um momento de modernidade, digamos assim, onde é necessário esse momento de redes sociais para mostrar a cara do movimento, mostrar para o que o cursilho está fazendo, como ele está fazendo. Porque eu sempre falo com os meninos, né, que muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, antigamente a gente olhava o cursilho, o que é o cursilho, o que o cursilho faz? Sempre tem essas questões. Então é necessário mostrar a cara e falar, o cursilho é cristocêntrico, o cursilho nos mostra como caminhar junto com Jesus Cristo, como caminhar junto com o próximo. Temos as ações sociais, temos enfim, infinidade de coisas que o cursilho faz e muita gente não sabe o que está acontecendo. Então, por isso nós, no GED, agora nós criamos a função do CDA, né? Que hoje será, nos próximos 3 anos, o Tito que ficará responsável pelo CDA, que é a comunicação, né? A divulgação e a articulação do movimento do cursilho em torno do GED. E cada cidade vai ter seu responsável de CDA também. Vai ficar responsável por toda, como se fosse uma PASCOM e um articulador ali do coordenador para ajudar, né? É importante mostrar a cara e saber realmente que nós estamos aí e estamos prontos para acolher também quem quiser, né? Estas que a gente falou agora são pistas para refletirmos sobre como deveria ser o movimento profético, a viver a sinodalidade em sua vida e missão. Então essas são as pistas. E eu fico feliz quando eu olho para isso. Tem muita coisa que a gente já está fazendo, com a graça de Deus. Tem uma coisinha ou outra que precisa ser ajustada? Tem, né? A perfeição não existe, mas é bom saber que estamos indo pelo caminho correto, né? Tem muita coisa ainda para ser feita, mas estamos no caminho certo. São Paulo, que era um evangelizador exemplar, anunciou com entusiasmo, fé e esperança. Encantava todos em suas pregações, evangelizava, mantendo a comunhão e a unidade com a igreja. Testemunhou com a palavra e com a vida, exemplo de sinodalidade, sempre unida. Sempre unida à igreja, sempre em diálogo com as comunidades, jamais impondo, né? Um líder jamais impõe algo, mas propondo. Muito difícil hoje. Antes disso,
Jamais impondo, mas propondo, escutando as realidades de cada comunidade. Né? Aquele Paulo é aquele típico líder, né? E não era aquele que empunhava nada. Ele trazia as pessoas com amor. E é isso que a gente tem que ser. Trazer as pessoas pelo amor, pela amizade sincera, né? Então temos que ser assim também exemplos, seguir o exemplo de Paulo e ser exemplo para os demais que estão por vir ainda. E virão, pode ter certeza disso. Paulo realizava um anúncio jubiloso do Evangelho, construía amizades sólidas em Cristo, tornou-se instrumento agradável a Deus. Calma, Janderson. Tornou-se instrumento agradável a Deus, alavancando uma igreja em saída, transformador das realidades da época, e conclamou: transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus. Né? E concluímos com a palavra da Comissão Teológica Internacional. Todos somos corresponsáveis pela vida e pela missão da comunidade, e todos são chamados a operar segundo a lei da mútua solidariedade, com respeito dos específicos ministérios e carismas, enquanto cada um desses obtém a sua energia do único Senhor. Mensagem de Coríntios. E não podemos nos esquecer de Maria, a mãe que escuta e caminha junto com a humanidade. Maria é um modelo de humildade. Essa humildade é ressaltada no Magnífica, porque olhou para a humilhação de sua serva. Está lá no Evangelho de Lucas. E essa humildade é alicerce para Maria. É ela que guarda em seu coração os acontecimentos e procura descobrir o seu sentido. Né? Maria tem as qualidades que caracterizam um verdadeiro seguidor de Jesus. E quais são essas qualidades? Ela ouve a palavra de Deus com fé, guarda no coração e a põe em prática. E Maria nos ensina ainda ir à essência dos acontecimentos, orar, estar em comunhão íntima com Deus para discernir melhor. Maria, toda de Deus e tão humana. Né? E aqui nós terminamos esse momento de discernir, tá? Para que a gente possa realmente concluir na última aula o momento do agir. Eu vou distribuir para vocês umas perguntas para vocês fazerem e entregarem para mim nas próximas aulas. Eu vou entregar aqui, Elaine, você entrega para o pessoal? Daí vocês podem entregar essas respostas na próxima aula, ou na próxima semana, na segunda semana, enfim. Vocês entregam para mim, para que a gente possa dar subsídio para falar sobre o agir depois, tá? Como a gente fez aqui, tá? E se tiver alguma dúvida, alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Não? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Só por hoje. Força! Só por hoje. Força! Só por hoje. Força! Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.